Amados, abra a Bíblia de vocês em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Deus é maravilhoso. Deus se revela cada dia. Cada dia Deus mostra as coisas maravilhosas para nós, para que nós não percamos a esperança. Sábio é quem toma posse da sabedoria que Deus dá. Amém? O Salmo 90, no verso 12, esse Salmo 90 ele é atribuído a Moisés. E lá no verso 12 ele fala assim: Senhor, nos ensina a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Glória a Deus. Aleluia. E esse texto do verso 11 do capítulo 3, depois que Salomão ele expõe, e a Bíblia nos fala que Salomão, quando ele teve um encontro real com Deus, e ele já era ungido rei, ele estava agora à frente de as 12 tribos de Israel, ele estava substituindo seu pai. Gente, substituir Davi é complicado. Substituir um rei ruim é fácil. Tudo que você fizer, no mínimo vai estar no nível dele, ou um pouquinho melhor, e já dá uma equilibrada. Quando a coisa está ruim, a gente diz assim, está ruim, mas está bom. Mas quando a coisa está ruim e vem um pior, a gente diz assim, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Ou não é assim que acontece às vezes? Depois de uma certa etapa da vida, vendo algumas coisas e tendo algumas experiências, a gente chega a essa conclusão. Isso também é uma conclusão lógica de sabedoria. Sábio é aquele que sabe olhar o seu tempo. Deus disse para Salomão naquela visão que ele teve de Deus: o que você quer? Ele analisou bem a situação dele. Ele disse: olha, eu quero sabedoria. E Deus disse para Salomão: olha, porque você não pediu a morte dos seus inimigos, você não pediu riqueza, né? Eu vou te dar sabedoria e vou te dar essas outras coisas também. E como o nome Salomão significa paz, eu vou dar paz para você também. Eu vou dar paz, você não vai ter guerras, você não vai ter que enfrentar guerras como seu pai, Davi. E então Salomão recebeu da parte de Deus sabedoria. E a sabedoria que Deus deu para Salomão, ele disse que ninguém que habitasse na terra teria tanta sabedoria quanto ele. Eu creio que só uma pessoa que caminhou nessa terra teve da parte de Deus mais sabedoria do que Salomão. Porque ele já existia antes de Salomão. Antes de Abraão, Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 8, antes que Abraão viesse a existir no ventre da mãe dele, eu já existia. João capítulo 8, verso 58. Então a gente aprende com esse texto, do versículo 1 em diante, que tudo tem o seu tempo. E do versículo 11 em diante, que é um novo parágrafo, ele fala: tudo que Deus, ele fez, é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se pode acrescentar a isso e nada se pode tirar disso. Deus faz isso para que os homens o temam. O que é, já existiu. E o que há de ser, também já existiu. Deus trará de novo o que já passou.
E é por isso que a gente diz, não existe nada novo sobre a terra. Não existe nada novo. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. E o verso de número 11, ele serve para a nossa reflexão em 3 princípios. Tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Segunda lição que nós queremos aprender com esse texto. Também colocou a eternidade no coração do homem. Terceira, mesmo assim ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa palavra, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, e o Senhor nos ensina, e a tua palavra escrita para nós é para nos instruir, para nos capacitar, a fim de vivermos uma vida conforme esse texto nos diz, fazer o bem enquanto vivemos. Pai, nós queremos nos prostrar diante de Ti agora, humildemente, reverentes à Tua voz e ao Teu ensino. Pai, que na semelhança de Salomão nós sejamos usados pelo Senhor e sejamos ousados para fazermos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e não deixemos passar, evitando assim, fazer aquilo que nos foi confiado. Aleluia. Sabemos que aquilo que fazemos aqui vai durar eternamente. Por isso Jesus disse, faça um tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a ferrugem não destrói, a traça não corrói. Senhor, nós queremos investir no reino dos céus. Ajuda-nos, Senhor, a meditar nesta palavra com sabedoria vinda do alto, do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, o profeta Isaías, ele foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus. Ele diz, ele será o Emanuel, o Deus conosco, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Um menino nos nasceu, um filho nos deu. Ele fala também sobre o sofrimento que Jesus passou. Isaías também nos fala que o Espírito Santo viria sobre Jesus. E no livro de Apocalipse nos fala que Jesus recebeu a plenitude do Espírito Santo. Os 7 Espíritos. E no capítulo 11 de Isaías, no verso 2, ele fala desses 7 Espíritos. Eu convido você para deixar o texto aí e ir um pouquinho para frente para o profeta Isaías, no capítulo 11, no verso 2. Isaías capítulo 11, verso de número 2. No verso de número 2 nós temos a nomeação dos 7 Espíritos de Deus. O primeiro é o Espírito do Senhor. Não é qualquer Espírito, é o Espírito do Senhor. E quando o Senhor diz, é o Espírito Santo de Deus que está dizendo. Esse é o primeiro aspecto. Jesus recebeu toda a autoridade, Ele é Senhor. Segundo, Espírito de sabedoria. Terceiro, Espírito de entendimento. Não tem nada melhor do que a gente entender as coisas. É muito bom a gente entender as coisas. Quarto, Espírito de conselho. Se tem alguém que pode nos aconselhar de maneira eterna, é Jesus. Quinto, Espírito de fortaleza. O próprio Isaías fala assim, você, Deus, o Senhor fez o meu rosto como um seixo. Alguém conhece seixo? Não sabe o que é um seixo? É uma pedra, só que ela não é como a rocha. Parece tipo pedra de areia. Está na terra, mas ela não é igual à terra. Nós somos feitos do barro. Então nosso rosto é barro. Mas o rosto de Jesus levou todas as afrontas, as minhas afrontas, os meus pecados, Ele carregou sobre Ele naquela cruz. Jesus está representado por Isaías em muitos textos. São 66 capítulos e eu desafio você a estudar e se apropriar da verdade que está no livro de Isaías. Sexto, Espírito de conhecimento. Não é só entender as coisas, é conhecer. Conhecer significa se relacionar.
Entender, a gente entende muitas coisas. Mas conhecer é ter intimidade, é se relacionar. E o sétimo, espírito de temor do Senhor. O próprio Filho de Deus, enquanto andou nessa terra, ele andou em temor. No mínimo, a gente precisa se assemelhar a Jesus, ter temor do Senhor. E aí a gente volta para Eclesiastes, e a gente vê lá no versículo 14, Deus fez isso para que os homens o temam. Dentro dessas 3 lições, tudo que Deus fez é apropriado ao seu tempo. Deus colocou no coração do ser humano a eternidade, e o homem jamais compreende inteiramente todas as coisas. Para tudo isso nós precisamos de uma coisa: sabedoria. Sabedoria. E a sabedoria vem de Deus. É diferente da inteligência. A inteligência muitas vezes tem a ver com a genética, o ambiente onde a pessoa é educada, o nível de educação que ela recebeu, faculdades, conhecimento que vem através dos meios de comunicação e assim por diante. Mas sabedoria é um dom de Deus. E é por isso que Tiago fala, Tiago capítulo 1, no verso 5, ele diz assim: se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça para Deus. Peça para Deus. Porque nos versículos 2 até o 4 ele fala assim: tende por motivo de grande alegria ou passardes por várias provações. Então, quando a gente está passando no meio da provação, a gente não entende todas as coisas, como é a terceira lição desse texto. Nós, por mais que a gente conheça, a gente não entende tudo. Então, a gente precisa de sabedoria. A gente precisa de sabedoria porque nós precisamos aprender a entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos de sabedoria porque nós compreendemos e entendemos que nós não estamos aqui apenas de passagem e nós vamos morrer e tudo acabou. Não, nós temos a vida eterna, a eternidade está à nossa frente. E também nós precisamos de sabedoria porque nós não vamos entender tudo. Então nós precisamos nos posicionar no tempo presente para fazermos aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, como Eclesiastes 9, versículo 10 nos diz. Aquilo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para o lugar que você vai lá, você já não vai mais fazer nada. É por isso que o texto diz, no versículo 14, eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada pode acrescentar a isso e nada pode se tirar disso. Então, o que você fizer aqui, desse tempo de vida na terra, vai ficar para a eternidade. Então, nós precisamos de sabedoria para aproveitar bem cada oportunidade. Por isso que Paulo falou para Timóteo, olha, aproveita as oportunidades, não deixa passar em branco. Não deixa passar em branco. Tudo tem o seu tempo apropriado. Se sabemos que tudo tem o seu tempo apropriado, por que temos ansiedade e desejamos apressar o tempo? Nós precisamos de sabedoria para isso. Porque às vezes a gente pensa, puxa vida, eu já podia ter chegado. E aí nós criamos uma ansiedade. A ansiedade normalmente ela está relacionada com o futuro. A nossa relação emocional com o passado é de lamentação, de melancolia e de nostalgia. Lamentação porque nós não fizemos o que nós poderíamos ter feito. Então amanhã a gente diz de hoje, puxa, eu podia ter ido lá. Podia ter feito aquilo. A nostalgia é, aquele tempo poderia voltar. A melancolia é, puxa vida, se eu tivesse feito uma coisa diferente. E a lamentação é, perdi tempo. Me decepcionei comigo mesmo. Deus me avisou. E nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala conosco, vai lá, faz assim. E a gente, às vezes, tranca o ouvido assim, eu não estou com vontade. Sabe aquela conversinha assim que acontece dentro de casa? Filho, faz isso. Já vai. Filho, estuda. Já vai. E a gente vai
protelando, a gente vai empurrando aquilo com a barriga, e o tempo vai passando, e o tempo vai se perdendo, e nós perdemos tempo. Então precisamos de sabedoria. Jesus disse, olha, não ande ansioso quanto ao futuro, o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, o que é a vez de beber. Deus sustenta, Ele sustenta as plantas, Ele sustenta os animais, Ele sustenta as aves, Deus sustenta todas as coisas. Se tudo está limitado ao tempo e ao espaço, então o que podemos fazer no tempo que recebemos de Deus? E esse tempo a gente chama de presente. Nós não compramos. Quem comprou o presente? Um presente não se compra. Um presente a gente recebe. Mas a gente vive no tempo presente se esquecendo que o presente é um presente. E porque o presente é um presente, às vezes a gente não valoriza, porque não fomos nós que compramos, nós não pagamos por ele. Então nós deixamos o tempo passar, o tempo presente, para no dia de amanhã lamentar do presente que a gente perdeu. Não sei se isso é muito filosófico, mas eu acho que dá para a gente entender um pouquinho. É que quando a gente mexe nesse assunto, parece assim que dá um nó na cabeça da gente, porque a gente se demora muito a aprender. A gente às vezes fica muito como os nossos filhos que dizem, já vai, já vou fazer. Aí quando chega o dia da prova, daí ele quer resolver tudo num dia. Aí ele vai fazer o trabalho mal feito, ele vai ler o livro pela capa e a orelha da capa, e aí vai chegar na hora, não vai conseguir alcançar êxito na sua aprovação. O perigo é olhar para o passado ou para o futuro e não aproveitar o tempo apropriado para nós hoje, que é o presente, para fazermos aquilo que está em nossas mãos. Olha o versículo 12. Compreendi que não há felicidade para o homem, a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Quantas vezes a gente corre atrás de felicidade? Eu quero ser feliz. Quem quer ser feliz aqui? Eu acho que a gente levantaria as duas mãos. Todos nós queremos ser felizes. Nós não queremos passar por lutas e problemas. Mas eles surgem. É uma realidade da vida. Porque senão nós não saberíamos nem o que é felicidade. Nós não saberíamos o que seria alegria, se não houvesse momentos de dificuldade. A segunda lição é que Deus estabeleceu no coração do ser humano a eternidade. A palavra aqui no hebraico é Adam. A palavra aqui no hebraico é Adam. Para a língua hebraica é o ser humano. Também foi dado ao primeiro ser humano o nome Adão, humano. Porque de Adão foi tirada a própria Eva. E toda a humanidade veio de um homem só. Toda a humanidade veio de um homem só. Adão, filho de Deus. Então, o texto está dizendo aqui que não é apenas para o homem do sexo masculino, mas também para a mulher, para todos os seres humanos. Deus estabeleceu no coração do ser humano a eternidade. Em qualquer cultura, em qualquer religião, na Terra, nós vemos a realidade deste conhecimento e certeza da eternidade estabelecido por Deus no coração humano. A gente vê os hindus, o hinduísmo, a gente vê o budismo, a gente vê a pagelança, todos eles imaginam a eternidade. E eles têm consciência de que eles não são mortais e que morreu, acabou tudo. Ainda que exista um pequeno grupo de pessoas que acredita que quando morre, tudo termina. Nós somos apenas feitos de carne, e ossos e pele, e temos que aproveitar a vida enquanto nós estamos vivos, porque quando nós morremos, tudo terminou. Mas essa não é a consciência, e nem eles próprios acreditam nisso. Às vezes eles vêm em público para dizer isso, para tentar adeptos. Porque se isso fosse uma realidade, seria uma realidade no mundo inteiro. Não é isso que nós vemos. Nós vemos as pessoas com consciência de que nós não vamos morrer e tudo terminou. Nós vemos em todos os lugares, em todas as culturas,
a consciência de que nós temos a eternidade adiante de nós. Por quê? Porque aquele que nos criou colocou isso dentro de nós. Deus nos criou e colocou isso dentro de nós, para que isso nos leve a buscar Deus. Isso nos leve a buscar o Senhor. Deus estabeleceu somente uma maneira de desfrutarmos a eternidade. E é por isso que João 14,6 diz, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele não é um caminho, nem uma verdade e nem um meio de alcançarmos vida eterna. Ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é o único que nos dá a vida eterna. Não existe outro meio. É por isso que Jesus disse para nós irmos por todo o mundo, pregarmos a boa notícia para todas as pessoas, para que elas creiam. E assim como o tempo do dia de hoje, que nós chamamos o tempo presente, a salvação e a graça de Deus também é um presente de Deus. Então, da mesma forma como as pessoas perdem o tempo presente, elas também têm a possibilidade de rejeitar o presente de Deus, que é a salvação. Deus não nos obriga. Deus nos deixa livres para escolha. Deus é justo. Deus é imparcial. Ele nos dá essa oportunidade. E a terceira lição nos diz que não compreendemos, no curto período de tempo que temos de vida, tudo o que Deus fez e faz. Se você olhar no texto, você vai ver esses dois verbos, no que Deus fez e no que Deus faz. A gente não consegue olhar para a eternidade para trás e ver tudo, e entender tudo. Nós não conseguimos entender o próprio presente, tudo que acontece à nossa volta. Tem coisas acontecendo à nossa volta que nós não entendemos. E de repente a gente diz, puxa vida, eu não sabia que era desse jeito. E nós não compreendemos o futuro, o que Deus faz e o que Deus fará. Agora tem um que pisou nessa terra e ele disse de si mesmo, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é o único. E o que Ele está propondo para mim e para você é que nesse tempo em que nós estamos presos no tempo e no espaço, no presente, nós possamos usar bem o presente, com alegria. Quem é que não fica alegre quando ganha um presente? Todos nós nos alegramos com o presente. Então vivamos alegres no tempo de hoje, agradecendo a Deus pelo presente. O que Deus propõe através de Jesus é que nós vamos desfrutar com Ele da eternidade. E então seremos semelhantes a Ele e veremos Ele como Ele é. Então nós vamos entender todas as coisas como Ele entende. Durante o tempo presente nós não podemos compreender. Aliás, Jesus disse para os seus discípulos, vocês não vão entender todas as coisas agora. Quando vier o Consolador, Ele vai dirigir vocês a toda a verdade. Ele vai ensinar para vocês a verdade, que é o Espírito Santo. Porque nossa capacidade de entendimento não abrange tudo que Deus fez. Então nós precisamos ficar felizes com o que Deus revelou para nós. E quanto mais nós pudermos nos apropriar da sabedoria que vem de Deus, mais devemos usar o benefício que Deus nos dá. O fato de não termos condições de aprendermos tudo, não significa que não devemos fazer nada. Às vezes a pessoa diz assim, bom, já que eu não vou entender tudo mesmo, para que eu vou me preocupar com isso? Oséias nos diz, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. E ele diz mais, misericórdia quero e não holocaustos, o conhecimento de Deus mais do que os sacrifícios. Então Deus deseja que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Deus deseja que nós andemos ligados a Ele. E a gente possa compreender o tempo presente que Deus nos dá,
para fazermos aquilo que Deus colocou em nossas mãos, assim como no capítulo 9, no versículo 10, ele diz, nesse mesmo livro de Eclesiastes: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, o tempo de adquirirmos sabedoria, o tempo de adquirirmos conhecimento, o tempo de desenvolvermos projetos, o tempo de trabalhar é hoje. Amém? Concluímos dizendo que em tudo vemos a necessidade de termos sabedoria. Essas 3 lições que Salomão nos ensina aqui, que tudo tem o seu tempo apropriado. Então, sermos sábios para saber aproveitar o tempo de hoje, o tempo presente. Segundo, que nós temos a eternidade para desfrutar com Deus. Então, precisamos ser sábios e aproveitar bem esse tempo. E terceiro, saber que nós não vamos entender tudo. Então, a gente não precisa responder tudo. Às vezes a gente quer responder tudo, quer saber tudo, quer dizer tudo. Nós não sabemos. E não significa que nós vamos deixar de ser sábios se nós dissermos: eu não sei. Eu não sei. Jesus disse que ele não sabe o dia e a hora que ele vai vir. E ele não entrou em crise por isso. É uma autoridade que o Pai reservou para a sua exclusiva decisão. É a autoridade do Pai. Ele que vai dizer quando Jesus deve vir buscar a igreja dele. Jesus não entrou em crise. Então não fique e nem entre em crise por não saber tudo. Amém? Isso também é sabedoria. Isso também é sabedoria. Nós não temos que saber tudo. Eu não sei. Seja sincero. Eu não sei. E eu não sei muitas coisas. Muitas coisas. E como já disse um sábio grego, quanto mais sei que não sei. Porque quando eu sei que eu não sabia. Mas quanto mais eu aprendo, mais alegre eu fico. Porque eu posso aproveitar bem o tempo presente. Amém? Amém. E esse tempo presente que Deus nos dá é um presente de Deus. O perdão que Deus nos dá, a graça que Deus nos dá em Jesus, é um presente. Então vamos nos apropriar desse presente. É a comunhão com Cristo, com aquele que sabe todas as coisas. A gente sabe que a gente não vai saber tudo, mas a gente deveria ter o desejo de ter o Espírito Santo sobre nós, nos dando sabedoria. Paulo disse aos Coríntios, ele disse: olha, o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, não é conforme nós queremos. Paulo dá um conselho para eles: busque com zelo os melhores dons. Nós não podemos dizer: esse dom que o Espírito Santo deu lá para a igreja primitiva é desnecessário. Deus não faz nada desnecessário, gente. Nem o dom de línguas, que é considerado o menos importante, e que muitos às vezes até não entendem o significado. Não é sem importância. Eu não posso dizer que o Espírito Santo fez uma coisa inútil. Tudo tem o seu valor porque é feito por Deus. Nós entendemos tudo isso? Não. E tem gente que entende menos. E por não entender, às vezes até escarnece e zomba do próprio Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter consciência do tempo presente. Deus nos deu o Espírito Santo para que dirija a igreja, para que dirija a nossa vida, para nós nos apropriarmos do presente maravilhoso que se chama Jesus de Nazaré. Vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, o Senhor nos deu o presente maior, o perdão dos nossos pecados. E nós te agradecemos por essa dádiva maravilhosa, Senhor, que nós nos apropriamos pela fé, pela confiança da verdade que o Senhor estabeleceu no céu e na terra. Senhor, que nesta semana nós possamos, não somente nessa semana, não somente no dia de hoje, mas em todo o tempo que se chama hoje, não endurecer o nosso coração
conforme a tua palavra nos disse durante o tempo que se chama hoje. Não endureçais o vosso coração, crede em Deus. Senhor, nós queremos crer e confiar no Senhor. Dirige nossa vida, Senhor, dirige nossos passos. Nós necessitamos, carecemos da sabedoria do Senhor. Ó, derrama sobre nós o espírito de sabedoria, para que possamos aproveitar o tempo que o Senhor nos deu, o tempo presente. Pai, nós oramos assim, agradecidos pela maravilhosa graça revelada em Cristo Jesus, pelo presente da salvação, pelo presente do perdão. Senhor, que nosso coração esteja cheio de Ti e possamos ser testemunhas de que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje e amanhã, quando se chamar hoje, que nós possamos nos alegrar e fazer aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para executar. Nós oramos assim, agradecidos desde já, por esse maravilhoso presente, Jesus de Nazaré. Amém. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te